Seja muito bem-vindo ao Sacadas para Empresários. Aqui a gente discute conhecimentos e estratégias para que o pequeno empresário possa sair do setor operacional da sua empresa e ter mais lucro, ter uma empresa mais lucrativa, né? Quando a gente fala em empresa mais lucrativa, a gente fica pensando quais são as estratégias, o que tem que ser feito para que uma empresa tenha mais lucro. Vou te dizer que para uma empresa ter mais lucro, um dos aspectos seria ter um faturamento maior. E o que faz com que uma empresa tenha um faturamento maior? Eu posso dizer que o ponto-chave, a virada aí para o empresário é ter uma divulgação, ter um marketing forte. Hoje em dia as redes sociais, para quem não utiliza elas, acaba deixando o dinheiro na mesa, a gente diz assim, porque não está utilizando de uma vitrine, que é uma vitrine que não tem fronteiras, digamos assim, e que pode ser utilizada e para ter mais resultado nas suas atividades. Vou te perguntar se no teu convívio quem é que não tem uma rede social? Teu filho tem, a tua esposa, teu marido tem, todo mundo tem uma rede social e a gente fica cada vez mais escravo delas, né? A gente passa boa parte do nosso tempo, das nossas horas livres e o tempo que a gente tem disponível passando ali no feed de notícias, verificando as redes sociais, verificando a atividade das pessoas, né? E a gente pode utilizar esse tempo e essa disponibilidade dessas redes sociais para divulgar o nosso trabalho, a nossa empresa, o que a gente faz, porque hoje em dia, se tu pede indicação de qualquer que seja, por exemplo, um cabeleireiro, a primeira coisa que tu vai fazer é procurar na rede social, ver se tu localiza esse cabeleireiro para ver quais são os resultados que ele teve, como é que ele é, como é que o salão dele é. Então, a rede social, hoje em dia, é o teu cartão de visitas, né? E muita gente não está ligado, digamos assim, nessa situação, né? Então, hoje a gente vai começar falando que todo mundo está na rede social, né? E o que as pessoas confundem a utilização da rede social. Por muito tempo, a rede social ela foi um meio de entretenimento. Não que ela não seja ainda, tá? Mas a gente pode utilizar ela para gerar conhecimento, gerar conteúdo para os teus clientes. Se por acaso tu utiliza a tua rede social somente para postar lá aqueles memes, não que seja errado, entende? Mas eu quero te alertar que se você utilizar ela para fins pessoais, acaba que os fins profissionais são prejudicados, digamos assim. Muito tempo eu utilizei as redes sociais postando lá cachorro, foto de filho, foto de videozinhos, enfim, do dia a dia, e isso não era atrativo na minha rede social. A partir do momento em que eu me posicionei e utilizei a rede social para me posicionar profissionalmente, daí eu tenho que ter alguns cuidados. O primeiro deles é ficar não colocando algumas coisas que destoem sobre o que eu quero realmente passar, né? Então, como eu tô me expondo nas redes sociais, falando de empreendedorismo, falando de pequenas empresas, de ter lucro, de funcionários, de parte operacional, de desenvolvimento, se eu for colocar alguma coisa que vá de encontro, que soe, que me contradiza, isso vai soar meio estranho, né? E vai abalar minha credibilidade, digamos assim. Só que da mesma forma como eu tenho que postar conteúdos que estão direcionados à minha atividade, eu não posso fazer com que meu perfil seja um perfil organizacional. O meu primeiro cuidado, e aí eu vou te dar a tua primeira dica, cuida para que o teu perfil tu decida, né? Por exemplo, lá a gente tem o perfil do escritório, onde a gente coloca coisas mais voltadas ao cliente que a gente já tem. E a gente tem o perfil, cada um tem por exemplo, eu tenho o meu perfil pessoal, que é uma página profissional, digamos assim, e a Ieda tem o perfil dela, que ela utiliza mais para as coisas pessoais dela, né? Então, eu resolvi me posicionar como Kátia Soldatelli Contadora, que é o meu perfil que você deve seguir. E dessa forma, o meu primeiro posicionamento é: eu vou fazer com que as pessoas conheçam a Kátia Soldatelli e não o SED na contabilidade.
Por que essa diferenciação? As pessoas, é muito mais do que comprovado que as pessoas conseguem se conectar com pessoas e não com marcas, e não com logotipos. Então, para ficar uma coisa mais pessoal, assim, eu optei em divulgar esse meu trabalho de referente a empreendedorismo na minha rede social, Kátia Soldatelli. Esse é um cuidado que tu tem que ter na tua também. Tu pode até fazer a divulgação da tua empresa, desde que essa divulgação apareçam pessoas, né? Para comprovar que não são só fotos de, por exemplo, cabeleireiro só de cabelo, de manicure só de unhas, de uma fábrica só das peças, das fábricas, enfim, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado para que o teu perfil, ele seja profissional, porém ele tenha pessoas envolvidas, para as pessoas entenderem quem são as pessoas que fazem movimentar a tua empresa. Então, o meu primeiro cuidado, tendo um perfil que eu uso mais para a parte profissional, foi uma foto onde passasse credibilidade, que não fosse aquela foto, por exemplo, eu nas férias em 2010, 2012, onde não me representa mais, onde eu tô lá com a minha família, onde tá bem... Eu tinha, inclusive, uma foto assim na minha rede social, onde aparecia, assim, eu bem no fundo com a família. Então, assim, primeiro que não te passa nada essa foto, né? Então, esse perfil mais profissional, eu optei por colocar uma foto mais de rosto e que aparecesse realmente quem eu sou, né? Segundo cuidado, lá na rede social, no Instagram, por exemplo, tem uma frase, tu tem campo para colocar frases que te definam. Então, utiliza bem esse teu campo para te dizer o que tu realmente faz. Porque ali, querendo ou não, é o teu cartão de visita. Quando a pessoa vai procurar lá a Kátia Soldatelli, ela vai entrar no meu perfil e o que ela vai ver é a foto, de primeiro momento, e em segundo momento, o que eu escrevi embaixo. E o que eu escrevi embaixo não pode gerar uma confusão para a pessoa que me segue. O que eu escrevi embaixo tem que dizer o que eu realmente vim fazer, o que eu realmente resolvo, qual é o meu problema. Então, assim, se tu é manicure, tu não vai colocar só manicure. Tu coloca lá uma frase de impacto, onde diga que tu vai resolver a vida da pessoa, onde tu vai deixar a tua cliente mais bonita, enfim, né? Tem que ser uma frase de impacto. Segundo, são as fotos. Normalmente as pessoas descem um pouquinho para baixo e veem as tuas fotos, o que tu tá publicando, né? Então, se tu colocou, e tu tem que ter uma periodicidade para colocar as publicações. Como é, por exemplo, na Globo, todo dia tem um capítulo da novela onde tu vai desenrolando uma história. Da mesma forma, se tu postou uma foto ou fez uma publicação um mês atrás, dá a entender, e passa a ideia de que aquele perfil até pode ser fake, né? Que é um perfil que as pessoas não movimentam, que não atualizam. Então, procura ter uma periodicidade. Começa a colocar informações importantes ali nesse no feed, no feed que eu digo é aquela página, a primeira página, tá? Que aparece ali na rede social. Coloca as informações que as pessoas vão conhecer, tem uns destaques até ali na frente, tá? Que é ali onde tu pode selecionar alguns stories, que stories é aquele que passa na bolinha lá, que fica 24 horas. Tu pode escolher alguns stories que te definam. Se a pessoa ficar na dúvida, ela pode entrar ali e tu pode fazer um destaque escrito quem sou eu, para te explicar um pouco mais, porque às vezes nas fotos tu não consegue, e na frase, enfim, explicar todo o teu processo. Então, se tu colocar ali quem tu é, o porquê que tu faz o que tu faz, quem são teus clientes, quais os depoimentos estão dando do teu trabalho, enfim, isso é bem importante. Então, dá uma olhada nos destaques do teu perfil, né? Aproveita esse espaço para colocar ali o que realmente tu quer que as pessoas pesquisem sobre ti. E referente ao feed, coloca coisas atrativas e tenha uma periodicidade, alimente aquela informação de tempos em tempos e coloque ali coisas que são importantes para o cliente, né? Então, por exemplo, se eu sou uma manicure, eu não vou falar só sobre unha e mostrar só sobre unha. Fala qual é o cuidado que tem que ter para a unha durar mais. Tipo, alguns assuntos onde tu eduque as pessoas. Ah, eu tenho uma loja onde eu vendo roupas, por exemplo. Mostra as combinações, as tendências de cores
Educa essa tua audiência, explica para ela coisas que elas não sabem, mas que atraiam interesse. A tendência é que, eu não sei se vocês sabem, mas uma rede social, por exemplo, o Facebook e o Instagram, é uma empresa monetizada. Então, assim, tu tem uma quantidade de pessoas que te seguem lá no teu perfil, e quando tu publica alguma coisa, o Facebook e o Instagram, eles não distribuem para todo mundo aquela publicação. Eles vão distribuir lá para, sei lá, 10% das pessoas que te seguem. E vai distribuir para as pessoas que mais se interessam pelo teu conteúdo. Então, assim, se tu coloca um conteúdo bom e nos primeiros minutos que tu publicou tem bastante interação, por exemplo, bastante gente que curte, que salva, que compartilha, que comenta, o Facebook e o Instagram entendem que aquele conteúdo é um conteúdo muito bom, com teor de conteúdo que as pessoas se interessam, e acabam distribuindo não só para aqueles 10%, mas para mais pessoas. Então, quanto mais conteúdo bom que tu tiver e tiver nesses conteúdos, nesses feeds, chamada para ação. O que é chamada para ação? Tu coloca lá, sei lá, um texto, uma foto e escreve para a pessoa, ó, compartilha esse post, que é uma chamada para ação. Então, quanto mais pessoas fazem isso, se tu chamar elas para fazerem isso, mais o teu conteúdo vai ser distribuído e a tua vitrine, que era uma vitrine que pegava lá uma quantidade de pessoas limitada, acaba abrangendo uma quantidade de pessoas maiores, o que tem a tendência de tu conseguir mais clientes, né? Porque querendo ou não, como eu falei, quando alguém me dá a indicação de algum perfil, por exemplo, de cabeleireiro, tu vai lá, tu vai começar a seguir e o Facebook vai te apresentando mais fotos e mais conteúdo daquela pessoa se ela fizer isso. Se ela não fizer, querendo ou não, essa informação se perde e não aparece mais nada para mim, né? Então, o quanto é importante a rede social. Daí você vai me perguntar, Kátia, mas eu tenho uma indústria, o que isso tem a ver com isso? Teu cliente certamente vai estar na rede social, né? E quando o teu cliente lá, tu não precisa só ser uma loja, por exemplo, só um cabeleireiro. Por exemplo, tem uma indústria ou um comércio, enfim. E o teu cliente, ele vai na rede social e faz pesquisas referente ao teu ramo de atuação. Se ele te segue, enfim, quando ele vai para a rede social, acaba aparecendo mais conteúdo referente àquilo que ele mais pesquisa. Então, a possibilidade de tu chegar ao teu cliente é maior. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma revenda de carros, né? Então, as pessoas que, por exemplo, um cliente meu que me segue, se ele começa a pesquisar perfis de garagens e de carros, enfim, vai aparecer cada vez mais para ele. Quem nunca pesquisou, por exemplo, vou comprar um calçado na Dike, em algum perfil, né? E daí depois que tu pesquisa, a rede social começa a te apresentar várias outras opções, né? Então, é isso que a rede social faz. Então, independente de qual seja a tua atividade, vai ter sempre alguém pesquisando referente àquele assunto na internet. E tem a questão da divulgação ser orgânica. Esse termo orgânica significa que essa publicação tu não vai pagar nada, as redes sociais elas distribuem conforme o teu conteúdo e conforme as pessoas vem aquele conteúdo, digamos assim, né? E tem a parte que ela é paga, né? Uma distribuição que é paga, que daí, no caso, as empresas maiores, né? E empresas que têm mais... Daí não é o pequeno empresário que eu tô falando, né? São aqueles empresários que já têm uma estratégia de vendas pela internet, são e-commerce, enfim, são empresas que já vivem disso, né? Que eles fazem algumas campanhas que são pagas. Então, o Facebook e o Instagram, além de distribuir para as pessoas que estão ali na relação de pessoas que seguem ou de amigos, ainda assim vai mostrar esse anúncio, essas postagens, para pessoas que nem estão ali na sua rede, né? São pessoas que podem ser possíveis compradores. Então, tudo isso é possível. Até um tempo atrás, até um ano atrás, eu acho que eu tinha 200 pessoas que me seguiam no Instagram, por exemplo.
E essas 200 pessoas eram somente pessoas que eu conhecia, né? E que às vezes eu recebia algumas solicitações e eu rejeitava porque eu não conhecia as pessoas. A partir do momento que eu comecei a me posicionar e que qualquer empresário pode ser meu cliente, a coisa tomou uma dimensão tão grande. Hoje, se não me engano, eu tenho 1.096 seguidores no Instagram. E nessa atitude de me expor, eu recebi contatos do Brasil inteiro. Então, tipo, dúvidas, interações de várias pessoas, né? E, inclusive, no escritório, lá no escritório físico, no escritório Sedna, através das redes sociais eu consegui alguns clientes, né? Alguns não, muitos clientes. Então, é uma coisa que dá muito certo, só tem que ter, tipo, uma periodicidade. Eu ainda peco em alguns aspectos, por exemplo, story é algo que engaja muito a tua audiência, digamos. A audiência é as pessoas que te seguem, enfim, que querem saber da tua história, do teu produto, enfim. Se tu coloca stories seguidos e tu tem uma cronologia, onde tu mostra como é que é o teu dia a dia, porque o teu seguidor, ele não quer saber só a parte institucional da tua empresa, eles não querem saber a Kátia só contadora, eles querem saber como é que é o meu dia, se eu tenho um bichinho de estimação, se eu tenho um filho. O meu Instagram não pode ser só isso, mas tem que ter isso para comprovar que eu sou uma pessoa de verdade. E principalmente que no meu dia não acontecem só coisas positivas, né? Que eu tenho coisas como todo mundo. Eu também tenho problemas na minha empresa, também tenho problemas com algumas questões que são de empresários também, né? Então eu tenho que deixar claro nesses stories o que eu sou de verdade, porque quando a gente tenta passar uma coisa que a gente não é, também não dá certo, né? Então eu tenho lutado para tentar fazer mais stories durante o dia, para poder justamente trazer essa questão da curiosidade das pessoas, né? E me aproximar mais, tem uma opção lá no Instagram que tu pode abrir perguntas, onde daí a tua audiência pode te dizer o que realmente ela quer, o que ela realmente precisa. E isso é muito importante, porque o teu próprio cliente vai te dizer qual é a dor dele. O teu próprio cliente vai dizer as aspirações dele. E lembra como eu falei antes? Quanto mais interações tu tiver, mais o Facebook vai entender que aquele conteúdo é bom e mais ele vai distribuir aquela tua rede para as pessoas, né? Então, explicando um pouquinho para vocês da onde veio, né, essa questão das redes sociais, as portas que me abriram, o quanto foi importante, o quanto foi bom entrar na rede social e mostrar para as pessoas o quanto eu me preocupo com a minha audiência, qual é a intenção de eu estar aqui, né? Então, eu sugiro que na tua empresa, no teu pequeno negócio, tu utilize essa vitrine. Que essa vitrine só vai tomar o quê? O teu tempo. E se tu for bem organizado, tu pode fazer, por exemplo, gravações e conteúdos uma vez por semana. E tu tem uma ferramenta que é Facebook Business, se não me engano, onde tu já pode agendar para a semana toda. Então é só questão de organização, digamos assim. E quando tu tá lá no dia a dia da tua empresa, faz alguns stories, mostra como é que é teu processo produtivo, mostra tua equipe, mostra como é que é feito o produto, mostra para quem tem loja física, por exemplo, de roupa, de acessórios, de calçados, enfim, tu tem a opção de conseguir vender pela internet também. Quantas lojas fazem lives mostrando as peças? Porque quando é que tu vai ter a possibilidade, por exemplo, de fazer, de reunir muitas pessoas, por exemplo, uma live lá com 40, 50, tem perfis que tem bem mais do que isso, né? Reunir 50 mulheres para vender roupas. É muito difícil isso. Quando o meu marido ele era vendedor externo, por exemplo, quando ele tinha que apresentar o produto que ele tinha que agendar e ir para fora da cidade, mostrar para o cliente o produto, primeiro ter a sorte de ser recebido, né? Explicar o que ele fazia para ter uma interação para depois vender. Hoje em dia, com a rede social, tu já pode fazer essa apresentação antes, né? Tu já pode mostrar o que tu faz antes. Então, voltando à história do perfil que tem lojas, tem lojas que fazem, por exemplo, uma live e mostram as peças e disponibilizam a venda ali na hora. As pessoas dizem, esse eu gostei, eu quero esse número, e depois só vão retirar na loja física, ou tem a questão de entrega por boy, enfim.
Então, isso está dando certo para muitas pessoas. A questão da pandemia também informatizou muitas coisas, né? Facilitou muitas coisas e as pessoas tiveram que se reinventar. Então, se tu não usa a tua rede social, se tu tem preconceito contra a tua rede social, digamos assim, tu está deixando dinheiro na mesa. Tu está deixando de faturar mais e deixando de faturar mais, tu está deixando de lucrar mais, né? Porque a rede social, ela não te gera custos. Gerando custos, não gerando custos e tendo um faturamento maior, o que vai acontecer com a tua empresa? Tu vai ter uma maior lucratividade, né? Então, se tu não tirar esse teu tempinho aí do teu dia, da tua semana para fazer essas publicações e achar que isso é besteira, que isso é perda de tempo, tu vai estar deixando dinheiro na mesa sim. E tu vai continuar lá na tua empresa pagando um incêndio na área operacional e não vai utilizar essa ferramenta que está sendo cada vez mais utilizada, né? Então essa era a minha dica de hoje, essa era a minha sacada de empresário. Não esqueça de que você tem um potencial e tu não precisa ter muita estrutura. Tu pode ter só um celular com internet e é o que tu precisa para divulgar a tua empresa, né? Então essa era a minha sacada, agradeço a presença aí de vocês na live e utilizem ela.